Oi, tudo bem, pessoal? Que coisa, né? Eu não sei gravar, eu não sou atriz, mas eu vou tentar, tá bom? Então vamos lá. Ó, vocês viram aqui, ó que bonitinho? Eu peguei um arquinho aqui muito bonitinho de carnaval, porque eu falei assim, ai, eu tô tão sem graça. O que eu vou fazer para as crianças prestarem atenção em mim? Bom, eu espero que vocês estejam bem, que as famílias de vocês estejam bem, que estejam sempre protegidos, tá? Com a graça de Deus, né? Vamos lá. Para a turminha do 7º ano, eu pedi um assunto que eu já tinha explicado, né? Então, eu já tinha dado o conceito na sala de aula, que foi da página sobre gramática aplicada. Então, assim, a respeito da gramática aplicada, a respeito de advérbio e locução adverbial, eu já tinha explicado, lembra? Então, vocês só iriam responder. Então, eu acho que esse aqui ninguém teve nenhum problema a mais, porque eu já tinha explicado e também enviei um vídeo, né, de um professor muito legal, e que ele é mais engraçado que eu sou sem graça. Ai, meu Deus do céu. Enfim, vocês responderam, a maioria assim, acertaram. Um ou outro que teve um errinho e lá no ClassUp eu já tinha dado um retorno, né, para quem tinha errado. Aí agora nós vamos trabalhar as questões de linguagem verbal e linguagem não verbal. Enfim, esse aí nós não tínhamos trabalhado em sala de aula. E aí o que é que vem a ver, o que é que vem a ser linguagem verbal e linguagem não verbal? Bem, a linguagem verbal é a que a gente usa as palavras, né? Então, eu me comunico com vocês em linguagem verbal. A apostila se comunica com vocês também, com linguagem o quê? Verbal. A linguagem verbal é tudo aquilo que se constitui em palavras, né? Seja ela oral, seja ela escrita. Se está escrito, se tem palavras, você conseguiu decodificar, é linguagem verbal. Se está escrito, se está sendo falado, né? Se está sendo cantado, é linguagem verbal. Só que é uma linguagem verbal oralizada. E a outra que está escrita é uma linguagem verbal na escrita. Tudo bem? Bom, vamos então para este assunto que nós não tínhamos conversado. Então, nós temos também a linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? É aquela linguagem que todo mundo fala, que ninguém tá preocupado com a gramática, sabe? Nós vai, nós vem. E tudo bem, não tem problema em falar nós vai, nós vem. Tem problema escrever nós vai, nós vem, né? Porque aí na escrita você precisa o quê? Você precisa escrever dentro da linguagem culta. Na escrita é a linguagem culta, a não ser que você queira fazer uma referência às formas de falar, né? Por exemplo, vamos pegar então um HQ, uma história em quadrinhos. A história em quadrinhos, por exemplo, do Chico, né? A história em quadrinho dele vai fazer uma referência à forma de falar do caipira, né? Então assim, se você vai fazer uma referência a uma forma de falar de grupos sociais, aí tudo bem, pode escrever conforme ele fala, tudo bem? Agora, se você está escrevendo uma carta para alguém, você está escrevendo um texto, você está escrevendo uma redação, você vai escrever na linguagem culta. Então, nós temos aqui a linguagem coloquial
né? É aquela que usamos, no dia a dia, sem grandes preocupações com a gramática. Então, por exemplo, alguém passa por você e fala: aê, mano! Linguagem coloquial, tá bom? A linguagem de gírias também, né? A linguagem de gírias, as gírias, ela o certo não é falar a linguagem de gírias, é falar sobre as gírias. As gírias, ela vai retomar um certo grupo social. Então, por exemplo, o grupinho Tim, né? Qual é o grupinho Tim de vocês? O grupinho Tim, ele vai ter formas de falar, né? Vai ter palavras que assumem um sentido específico e que às vezes vocês falam perto da gente, que somos mais velhos, e a gente fica viajando, né? Nós ficamos viajando. Ué, o que essa pessoa tá falando? Explique, o que é isso? Então, isso são as gírias. E as gírias, elas sempre vai pertencer a um grupinho. Porém, há gírias que ela perpassam por toda a língua. E aí ela fica, tá? Como, por exemplo, o mano. A palavra mano, ela começou como uma gíria e hoje a maioria das pessoas utilizam, né? Gírias são termos que assumem sentidos específicos quando utilizamos por certos grupos. Quando utilizados por certos grupos. Algumas vezes acabam se estendendo por toda a língua, tá bom? Próximo. O próximo é a linguagem culta ou a norma culta. A norma culta, como eu já tinha começado a explicar, ela é aquela que segue as regras gramaticais. Então, um exemplo de texto que segue a norma culta. Alguém? Eu não ouvi. Quero ouvir. Oiê! Alguém aí? Tá falando? Não tô ouvindo, gente. Ô, sétimo ano. Tô ouvindo a voz? Acho que eu ouvi a voz de quem? Isso mesmo. Um exemplo é a apostila. Um outro exemplo, os livros. Iracema. Iracema que vocês estão lendo, né? Iracema é um exemplo de uma linguagem culta, tá? Que segue as regras gramaticais, tá bom? Outro. Linguagem verbal. Eu comecei falando dele, né? Linguagem verbal, essa aula é linguagem verbal. Aliás, todas as aulas são em linguagem verbal, tá bom? Há certas situações em que pode-se utilizar a linguagem não verbal, mas a maioria, em sua grande maioria, é linguagem verbal. Um conceito, né? É a linguagem que se utiliza, da palavra. Seja a palavra escrita ou a palavra verbalizada, a palavra falada, oralizada, tá bom? E a linguagem não verbal, que pode ser sinais, sinais de trânsito, código Morse, placa de trânsito. Ou então, você também pode pensar em os próprios desenhos, né? Por exemplo, quem aqui
já assistiu Pocoyo? A gente, Pocoyo, tão bonitinho, né, fofinho, a gente tem vontade de agarrar, de apertar. O Pocoyo, ele não fala. Mas a gente entende tudo, né? Quem aqui? Eu quero ouvir. Quem assistiu Pocoyo ou Pingo? Gente, o Pingo tá sempre bravo. A gente sabe que ele tá bravo. Ali, eles se utilizam das linguagens, né, da linguagem não verbal. Eles não falam nada, mas a gente entende tudo, tá bom? Um beijo. Ah, tá. Antes de mandar os beijos para as minhas turminhas fofas, a partir, né, dessa explicação de linguagem verbal e não verbal, vocês vão responder as páginas 262, 263. Eu sei que a maioria já me enviou, mas de qualquer forma eu fiz esse vídeo porque eu tô com saudade de vocês. E também para tirar dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, manda para mim, me adiciona no Facebook, pode me procurar lá na live, tá? Se quiser abrir lá para falar comigo, pode falar comigo. Eu explico, abro a câmera, explico numa boa, tá bom? Beijocas. Beijo da Pro.